Conhecer o futuro e saber o que ele nos reserva sempre fez parte da curiosidade humana. Quem nunca se deu à tentação de espreitar no jornal as previsões do seu signo? Ao longo dos tempos, profetas e videntes têm tentado adivinhar os segredos que o futuro guarda para si. Dom Bosco, São João Evangelista, Malaquias ou Nostradamus foram apenas alguns dos profetas que deixaram marcado na história o peso das suas profecias. Médico, vidente, cientista, Nostradamus aterrorizou gerações com as suas descobertas. Através de um recipiente com água, o médico francês previu a morte de Henrique II, o exílio de Napoleão, a Segunda Guerra Mundial, os bombardeamentos de Hiroshima e o assassinato de John Kennedy. Acreditando ou não, o que é certo é que a proximidade do final do milénio gerou algum pânico e fez recordar a velha profecia: a 1000 chegarás, de 2000 não passarás. Mas às vezes, as profecias também falham. Profetas e videntes. O título para a próxima conversa, mas se calhar logo no início vamos começar por esclarecer ou pelo menos clarificar alguns dos conceitos que estão na base destas ideias que temos sobre esta matéria. Vamos começar por apresentar os convidados que estão aqui connosco esta tarde. Está o professor Pereira Neto, antropólogo. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco neste dia de feriado. E obrigado também ao Miguel de Sousa por ter aceito o nosso convite e estar aqui connosco. O Miguel Sousa, estávamos agora aqui a conversar sobre isso. Que rótulo havíamos de lhe colocar? Porque todos nós temos de ter um rótulo nos dias de hoje. Toda a gente me chama o Vidente das Estrelas, mas como eu lhe disse ainda há bocado, é uma história muito antiga. Quando eu estava em Paris, houve uma vez uma jornalista que me disse: Miguel de Sousa, o Vidente das Estrelas, a estrela de todos os videntes, talvez por eu ter trabalhado sempre muito dentro do meio do showbiz, porque gosto e porque acho que são pessoas que têm uma sensibilidade completamente diferente. Agora, nunca me incomodou o facto de me chamarem vidente, na medida que eu sou um cartomante e gosto muito que me chamem cartomante, embora eu faça para o público em geral os horóscopos que toda a gente conhece na imprensa. Eu gosto que me chamem cartomante, foi por aí que a minha paixão pelo esoterismo começou e não tenho medo nenhum de o afirmar e de o assumir publicamente. Em França, e como cá, a palavra vidente tem uma conotação que é ver através de um suporte. Portanto, alguém que possa ver através da bola de cristal, através do oráculo de Belino, que é o nome do baralho que eu deito, através das cartas normais, dos búzios, da geomância, do pêndulo, é alguém que tem um suporte de ajuda para poder ver. E isso é um vidente. Agora, o médium é que é uma pessoa que entra em comunicação com mundos paralelos, o que é completamente diferente. A clarividência são pessoas que têm visões e, através dessas visões, têm mensagens que elas próprias conseguem descodificar, o que não é o meu caso. Eu vi na peça que os profetas nem sempre acertam. E o que nós temos verificado, eu, por exemplo, até agora, e quando vejo algumas previsões dos meus colegas, como o Paulo Cardoso ou como a Maia, toda a gente se lembra do facto da Maia ter previsto, há 2 ou 3 anos atrás, que o Sporting não ia ser campeão, ou ia ser campeão. Ela prevê, ela faz as suas previsões globais, mas as pessoas vão reter exatamente aquilo que lhes fixa na cabeça. Ela pode ter acertado na globalidade das suas previsões 80% e na margem de erro ter 20%, e as pessoas vão reter esses 20%. E eu considero que o trabalho é injusto porque as pessoas devem, se há jornalistas como vocês para fazerem um trabalho que é competente, as pessoas devem pegar na globalidade do trabalho e de poderem analisar as previsões na sua generalidade e ver a lei de probabilidade que nós podemos ter. Mas porquê é que então não divulgam só, quando fazem a divulgação dessas profecias, porquê é que não divulgam só aquelas em que têm um grau de certeza muito Não, mas muito nós elevado? não podemos só ter o grau de certeza. Eu, por exemplo, o meu nome foi catapultado e eu sou muito jovem. Eu faço isto desde a idade dos 16 anos e estou à beira de fazer 34. E o meu nome foi catapultado por um dia ter escrito em Paris a morte da Lady Di, 4 anos de avanço. Não me pergunto como, não me pergunto se eu tenho uma ciência infusa, porque eu não sei. Foi um sentimento, um feeling, não foi palavras que eu ouvi, não foi uma visão que veio à minha frente. Foi um sentimento íntimo que eu tive. Não foi através das cartas que... Não foi através das cartas, foi um sentimento íntimo que eu tive. Mas Miguel, dizer que uma pessoa, seja ela Lady Di ou outra pessoa,
vai morrer não é profecia nenhuma. Não é profecia nenhuma, mas havia menos probabilidades de ser ela a morrer, havia mais probabilidades, por exemplo, da Rainha-Mãe morrer naquela família do que ela antes. Como, por exemplo, quando cá cheguei e houve alguém que me fez a minha primeira entrevista para um magazine e que eu disse, olha, entre os últimos 6 meses deste ano, eu penso que há uma figura nacional que morre. O jornalista ficou impressionadíssimo com o nome que eu lancei, na altura era a Amália. Eu tenho esses recortes, mas quer dizer, são coisas que retêm pelo fundo sonoro que possam ter. A morte da Amália, a morte da Lady Di. Mas há, de facto, outras previsões que se fazem e eu acho que, ao longo do tempo, as pessoas deviam de pegar no trabalho dos videntes ou dos astrólogos ou dos cartomantes na sua globalidade. Por exemplo, em França existe uma associação que se chama Delta Blanc, onde a clientela dos cartomantes e dos astrólogos pode, no final da consulta, escrever um envelope fechado que vai para o Delta Blanc para terem pontos de consideração, às vezes até os mais banais, o asseio de um escritório, o acolhimento, a rapidez com que teve consulta, se a ajuda foi psicológica. Uma espécie de defesa do consumidor. Uma espécie de defesa do consumidor dentro dessa área, mas também que uma defesa para quem trabalha uma nessa defesa área, para quem não é? trabalha, porque é assim, nós também estamos assim um bocado à deriva numa maré em que nos pode e podemos encontrar pessoas que no contexto de uma consulta possam divagar, porque há muita gente que digo sinceramente que o caso não é para mim, que é para um psicólogo, que é para um psiquiatra, porque eu não estou ali para tratar de fobias, eu estou ali para de facto analisar o presente e fazer uma projeção no futuro. O meu trabalho limita-se nisso e não noutras coisas. E não é em mim que as pessoas vão poder cristalizar os problemas que têm. Vamos agora falar também um pouco com o professor Pereira Neto. Aqui está, se calhar, uma necessidade de sempre de se olhar para o futuro ou de saber com o que podemos contar, com o que o homem pode contar para o futuro, mas sempre com a dúvida presente, no fundo. Ainda bem que ele disse uma necessidade de sempre. Nós sabemos, desde que o homem é homem, ou mesmo, enfim, antes do Homo sapiens sapiens, no homem de Neandertal, há provas arqueológicas de que havia algumas práticas divinatórias. Os estudos antropológicos recentes sobre povos, digamos, ainda tribais em África, mostram que mesmo hoje em dia há uma frequência bastante elevada do adivinho da zona. Há casos, estudos feitos no Ghana, em que mostram os homens, em média, os homens 3 vezes por mês ao adivinho. E há casos, enfim, portanto, a posição do adivinho nas sociedades tribais contemporâneas que ainda existem, fechamos o Afeganistão, enfim, continua a ser bastante importante. Também há estudos que mostram que, enfim, a prática divinatória, e eu não vou ainda para a evidência, vai para a cidade. Mas são técnicas tradicionais, um bocadinho mais refinadas, e as cidades, praticamente em todo o mundo. É interessante ver, e eu quero falar, de certo modo, até congratular-me pela vossa coragem em fazer um programa deste género, porque, em alguns países, um tipo de programas deste género não é bem aceito. Porque as sociedades científicas puras, os homens das ciências exatas, opõem-se tenazmente e, por vezes, até movem processos em países de língua saxónica, órgãos de comunicação social, que são as televisões. Portanto, ainda bem que neste do Portugal 2... Deve ser esse o único dogma da ciência, não é? Talvez não seja, mas é um dos dogmas. E também, bem, o problema da ciência é que nós viemos de um conhecimento que vem de milénios, que não podemos, um conhecimento sensorial, extrasensorial, que não está bem estudado. E a ciência exata, de há poucos séculos para cá, foi-se desenvolvendo e é cada vez mais dogmática. E aquela ponte, digamos assim, o bridge, como dizem os ingleses, entre uns e outros, ainda está muito larga. É evidente que os cientistas fazem perspectiva. É evidente que os cientistas fazem previsões, mas é com dados... E também cometem erros. Não é? Mas, portanto, eu julgo que temos que olhar com muita atenção para esta prática que vem do passado e, humildemente, temos que tentar compreender. Significa que na base de tudo isto está o medo do homem, o medo do futuro? Mas o medo
É o medo. Sabe? Em todos os povos, assim, caçadores-recoletores, que ainda existe um bocadinho, entre os mosquímanos, não é? Entre uma força maior, o homem tem sempre medo de alguma coisa, e venera a força maior, em alguns casos é o elefante, um zambi, até a zambi ainda vem daí, mas quando não é o zambi, é o trovão, é o relâmpago, é aquela força. O homem sente-se impotente, o homem sente que há sempre uma força e tenta ter uma comunicação que é, em alguns casos, direta ou outra através dos antepassados, porque o culto dos antepassados nessas sociedades tribais ainda está muito desenvolvido. Bom, vamos agora querer falar com Pereira Pinto, que nos está a ligar de Mãe Martins. Muito boa tarde. Alô? Boa tarde. Pereira Pinto? Está aí alguém? Não. Se calhar, Mãe Martins? esteve tanto tempo à espera que se calhar perdemos a chamada. Pode ser que tentemos recuperá-la, não tarda nada. Miguel Sousa, é o medo, faço a mesma pergunta, que faz com que as pessoas... Eu acho que nós agora, atualmente, temos um rolo social. E sempre o vidente ou o marrabu nas aldeias africanas, a mãe de santo no Brasil tem um rolo social, e um papel social importante, e eu acho que estamos a fazer um pouco a mistura da vidência, da adivinhação, com um pouco de psicologia, porque as pessoas por vezes têm bloqueamentos da própria vida e que por vezes nem necessitam só de um pequeno empurrão e de acreditarem nelas próprias, porque eu acho que as pessoas estão um bocado desacreditadas. Eu acho que não é coerente, por exemplo, nós estarmos a ouvir discursos, por exemplo, da Igreja Católica, que eu sou um católico e acredito em Deus, por exemplo, para a não utilização do SIDA, quando nós estamos, por exemplo, em Portugal, que acho que é o segundo país onde há mais novas contaminações. Portanto, eu acho que há um desfazamento da linguagem, do acreditar no próprio Deus, e é muito perigoso, porque cada vez mais eu vejo pessoas a dizer que são ateus. E o ser ateu, para mim, é uma coisa que me faz medo, porque pelo menos tem que se acreditar no lado divino que nós podemos ter e nós podemos fazê-lo brilhar. E eu acho que é isso. Eu acho que o meu papel tem sido que cada vez que eu tenho alguém à minha frente é de criar condições para que as pessoas acreditem nelas próprias e que podem também contribuir no livre-arbítrio para poderem construir a sua própria vida. Eu não gosto de dependências, nem gosto que as pessoas me venerem, por exemplo. E acho que eu estou ali para guiar e não para dirigir no sentido de comandar. Eu costumo dizer que o meu papel é aqueles desenhos como criança em que nós uníamos o 1, o 2, o 3 e formava uma casa, um caracol. Eu estou ali para dar os pontos, mas é ao cliente ou ao paciente de unir esses pontos e de formar esse desenho, que é a sua própria vida. Tenta interpretar o que é que a pessoa procura, se é mesmo para unir os pontos ou se é obter vantagens. Vantagens no sentido em que tem mais informação do que outrem. Sim. O que é que, por exemplo, atualmente há muito mais homens a consultar que mulheres. A minha clientela é muito mais masculina neste momento. O que é que um homem procura? Claro que há os anseios, como toda a gente. Os sentimentos fazem mover montanhas e o mundo. Mas perante os negócios, perante as ofertas de emprego, perante as oportunidades que há, as pessoas vêm e dizem, olha, eu tenho isto, mas depois também tenho isto, estou hesitante entre escolher este caminho ou o outro, e eu tento analisar através da personalidade dele e a projeção que de facto ele quer na vida dele e o percurso ou as probabilidades que ele tem de poder seguir um caminho e de poder ser mais feliz ou mais realizado. É nesse sentido que eu acho que o meu papel é essencial. As pessoas não ficam dependentes disso? Não quero. Dependentes no sentido em que eu não quero. Chegam em cada momento em que têm que decidir, telefonam para o Miguel ou para outro profissional. Não, porque eu acho que dou uma visão lata. A decisão é sempre... Eu acho que dou uma visão lata e acho que digo às pessoas, as pessoas têm que ter o livre-arbítrio para poder depois, eu só estou ali para pôr a semente e depois eles têm que fazer crescer. Agora, há quem compreenda isto e quem não compreenda. Há quem venha me ver e que a minha linguagem não lhes convém, porque eu não ponho os problemas deles nas minhas costas, porque as pessoas gostam muito de se libertar dos problemas e de pôr as coisas, a batata quente nas mãos do outro. Não, eu digo sempre às pessoas que elas têm, de facto, o livre-arbítrio e que
podem escolher os seus caminhos e há um profissional que eu gosto muito em Portugal, que é o José de Medeiros, que diz sempre, aqui connosco. que diz sempre que as linhas, lê as linhas da palma da mão e que diz sempre que o livre-arbítrio é uma coisa que nós podemos modificar mesmo o nosso próprio destino. E eu acredito nisso. Eu acredito que há dois tipos de acontecimento na nossa vida. Aqueles que estão marcados e aqueles que nós podemos modificar. E podemos ir de forma mais rápida ou mais lenta. Bom, agora vamos rapidamente atender uma chamada que nos chega do Seixal. É o José Ambrósio. Muito boa tarde, José. Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Então está em casa a descansar neste feriado? Sim, estava precisamente a acabar de almoçar e veio até aqui à sobremesa? raramente, exatamente, raramente, portanto, como sabe quem trabalha todos os dias, não é fácil ver este programa, não é? Claro, claro. E gostei quando os senhores apareceram a mostrar a questão da formação profissional e por aí fora, e aproveito para dizer que foi um dos maiores crimes que os nossos governantes a seguir ao 25 de Abril acabaram com os cursos profissionais, concretamente as escolas comerciais e industriais. Muito bem. Não foram clarividentes, não é? Não, senhor, nessa altura. não. Mas agora, para esta área profissional, Desculpe? Para este tema agora, para o tema que estamos aqui a tratar, o que é que o José quer dizer? Epá, eu dou, portanto, como disse, eu sugeria, portanto, tudo quanto os senhores podem mostrar a nível da formação que se possa fazer e lamento, por exemplo... vamos fazer aqui um pequeno parênteses. Diga. O José Ambrósio pegou no telefone para nos falar de formação profissional ou para falar de profetas e videntes? Não, formação profissional. Então quase que nos apetece dizer foi engano. Não, mas vocês estavam a mostrar, estavam... Pois, mas isso foi antes. Mas quando eu telefonei ainda existia... Está certo. Então houve aqui um problema de tempo. De linhas. Mas em todo caso ficou registado o seu recado aqui no meio deste parênteses, no meio da conversa. Mas já que está aí em linha, agora vamos nós vamos levar o tema até si. Diga. Nós aqui estamos a falar, o Miguel Sousa é evidente, o professor Pereira Neto é antropólogo, estamos aqui a falar de profetas evidentes. O senhor já alguma vez foi consultar alguma? Eu digo sinceramente, eu fui educado na religião cristã, sou batizado, casado, fiz todas as comunhões e crismas e não sei o quê, não sou praticante, portanto, acredito que há alguém que nos domina, acredito em Deus. No resto, não acredito. Mas o Miguel Sousa também é católico? Sou católico. Como é que Mas eu, pronto, se não puder falar em formação profissional, lamento, mas era aquilo que eu queria, era mais... Muito bem, é assim mesmo. Então, olha... José, muito obrigada. Muito obrigado pelo seu... É pena, olha, desculpe, eu não posso... Não terá de desculpar. Não posso gastar 2 segundos. Não terá... Diga. Já gastámos os 2 segundos Não, que tínhamos, José. Eu gostava muito, desculpe lá, eu gostava muito que alguém mostrasse o que é hoje ainda o país, apesar de estar praticamente destruído tudo quanto é parte cultural da província. Portanto, que a televisão, quando se fala em privatizar tudo quanto é da TV do Estado, privatizar, eles que em vez de andarem a mostrar novelas, não sei o quê, mostrem o que é o povo ainda hoje, apesar de estar tudo destruído já. Ambrosio, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço para É pena, si. olha, os senhores afinal, desculpe lá, mas os senhores afinal também já estão comandados por Emílio Rangel e essa gente toda. Pá, desculpe lá. Muito boa tarde. Esta Bom, está bem. não percebi, mas, enfim, acho que toda a gente percebeu que nós estamos a falar aqui de um tema. O senhor, quando ligou, estava ainda sintonizado noutro tema. Abrimos a possibilidade de deixar aqui as palavras sobre o tema anterior. E ele não quis Quisemos aproveitar o facto de estar em direto para até dar a sua opinião sobre este tema. Depois voltou ao tema a seguir e agora diz que somos telecomandados, mas só estamos telecomandados aí em casa, com o telecomando aí na mão. Mas vamos voltar ao assunto em que estávamos. O Miguel diz que, portanto, utiliza as cartas para o seu trabalho. O oráculo de Bellini. O oráculo de Bellini. Explique-nos lá a diferença. Há vários... há cartas diferentes há o tarô, em cada baralho? há os baralhos normais. O meu baralho chama-se o oráculo de Bellini, por isso simplesmente foi editado por um homem que se chamava Bellini. Primeiro foi pintado por Edmond. O Bellini tem este baralho por herança e ele está incompleto e depois faz-o editar em 1954 no Grimaud. A única diferença que pode haver entre o tarô e o oráculo de Bellini é que o oráculo tem 7 naipes,
7 influências planetárias e o tarot tem 22 arcanos maiores e o resto os menores à volta. E, por exemplo, um jogo de cartas normais que se deita tem 32 cartas. Portanto, a única coisa que difere é a conjugação, porque os baralhos divinatórios são feitos por leis de probabilidade. Portanto, é uma conjugação matemática que os baralhos têm. Uhum. E para si é este o método mais fiável? Não há métodos mais fiáveis. É aquele que eu intuitivamente me sinto melhor. Porquê que o Miguel Sousa é vidente e eu não sou, o professor Pereira Neto não é? Porque é que não é? Todos nós temos um sexto sentido mais apurado e outros menos. E o sexto sentido está muito ligado ao lado feminino. As mulheres têm-no mais que os homens. É o sexto sentido? O sexto sentido. Mas os homens podem apurá-lo perfeitamente. Eu acho que toda a gente teve uma intuição forte um dia, ou através de sonhos, ou através de feelings, de sensações interiores. Todos nós temos uma intuição e que por vezes erramos de não a utilizar suficientemente. Não ligamos muitas vezes quando... Não ligamos ou quando passa por nós? contrariamos, temos medo. Como temos medo de nós próprios, temos muito medo dos feelings que possamos ter, no sentido positivo como negativo. E o Miguel não tem esse medo e por isso pode aproveitar todas estas características para ajudar os outros? Tenho medo, claro que tenho medo. Tenho medo como toda a gente, porque eu também tenho um lado humano e quando sinto alguma coisa negativa à minha volta, claro que tenho medo. Aliás, consulta-se a si próprio? Não. Isso é uma das regras de ouro e outra das regras de ouro que eu tenho é que fora da minha vida de consultório, porque eu não chamo isto de uma vida profissional, porque eu acho que isto não é uma profissão. É, de facto, uma paixão que chega a um certo e determinado momento, como existem regras estabelecidas nesta sociedade, temos que pagar impostos e temos que contribuir para o Estado. E então temos que criar regras e temos que fazer um consultório. Mas para mim isto não é uma profissão. Eu acredito que, e sempre disse isto, eu tenho uma força de energia comigo que não vai viver comigo toda a minha vida, porque acho que ela vai se esgotar a um momento dado. Por enquanto, ainda estou no meu apogeu e sinto-me bem com aquilo que faço. No dia em que eu não me sentir bem com aquilo que faço, fecho a porta e faço outra coisa completamente diferente. Agora, o que eu acho, sinceramente, e perdi-me um bocado com a sua pergunta, agora já não... Tinha-lhe perguntado se não tinha medo, precisamente por aproveitar claro que essas tenho medo, claro que tenho medo. intuições E tenho sempre a noção exata de separar a minha vida privada, a minha vida pessoal, da minha vida profissional, na medida que eu não gosto de bater. Eu gosto de bater a portas frias. Nem gosto de dizer, e ninguém me ouviu à minha volta dizer, opa, vai-me consultar, porque não sei o quê. Não. Isso eu guardo, as pessoas que querem vão à procura do meu contacto, vêm, porque eu quero separar, porque sou, sobretudo, um ser humano, com os medos, com as minhas crenças, com a minha própria individualidade, com a minha maneira de pensar. Eu não estou perante um cliente meu, claro que há posturas que eu gosto, há outras que eu gosto menos, mas eu não estou ali para criticar, eu Mas estou ali se para é uma pessoa orientar. assim normal, porque é que há toda uma encenação, muitas vezes, na área dos videntes, ao nível das roupas, dos cenários, das cores? Não. Eu, aliás, desmistifiquei completamente o meu consultório. Eu acho que tive esse ponto de diferença porque eu gosto de consultórios claros, gosto de música de relaxamento na sala de espera, ou música clássica, ou ponho Aznavour, ou ponho boa música para as pessoas estarem descontraídas, entrarem lá dentro. Lá dentro é um momento que eu acho que é um momento também descontraído, onde eu brinco, pergunto sempre, tento descontrair as pessoas primeiro para elas estarem à vontade, para depois eu poder começar. Agora não tenho nem corujas, não tenho aqueles cheiros de incenso horríveis que estão aí que fazem espirrar as pessoas, nem tenho tudo fechado no escuro e completamente no coisa, porque então aí vamos entrar exatamente na construção
que a Igreja Católica teve no tempo gótico, em que as catedrais eram enormes, eram extremamente altas, escuras, com fendas obscuras, que era para o ser humano se sentir muito pequenino ao lado da grandeza que Deus poderia ser, que era, fica aí que és muito pequenino. E ter esse tipo de posturas é pôr-se num pedestal que eu não tenho, eu pelo menos não o tenho. Eu sou um ser humano, sim senhor, dotado talvez de uma capacidade intuitiva ou de um talento nato em mim de saber ler cartas e de poder acertar e também de poder errar, porque como humano tenho também o direito de ter uma margem de erro, isso eu defendo-a. Agora não me quero pôr a um nível superior porque eu não me acho superior. Bom, já vamos continuar a conversar. Agora vamos ter a oportunidade de continuar ainda por este tema, vendo um trabalho de Rita Pinto Carvalho. Um dia sentiu-se inspirado, iluminado. As forças do além cruzaram-se no seu caminho e Albertino Saloio não mais parou de fazer profecias. Há 30 anos que procura a verdade entre os seus 5 guias. Diz que tem sorte, há quem não tenha nenhum. Polivalente, Albertino faz tudo. Lê a palma da mão, adivinha o futuro, vende medalhas da sorte. As previsões não lhe chegam por acaso. Através de um corpo, chega à fala com o futuro. Para Albertino, é tão simples como beber água. Diz-se que ele tem 5 guias espirituais. Por sua vez, vão incorporar nele e falam. Fala o quê? Qualquer que seja a situação que lhe seja colocada, qualquer que seja a coisa que lhe seja colocada, vai responder sempre. Nunca fica calado. Quem está a falar, portanto, só serve absolutamente como uma mesa de trabalho, nada mais. Se fosse agora procurar, no fim desta experiência, o que é que ele disse, ele não sabe. São os meus guias que dizem exatamente o que é que vai acontecer. Há muita gente que não acredita e também há gente que faz que não acredita. No decorrer das situações, a gente acaba por analisar que acreditam. É assim, mas há realmente pessoas que não acreditam, e são muitas também, né? Mas hoje uma grande porcentagem das pessoas acreditam. E tenho até a acrescentar que é uma coisa que se vem passando no dia a dia, que é assim, as pessoas mais eruditas, portanto as pessoas mais conhecedoras, sei lá, os que têm o canudo, numa maneira geral, são as pessoas que hoje recorrem mais e que eu até, portanto, às vezes prefiro, portanto, consultar, visto que é mais fácil lidar com essas pessoas, entendem melhor, acreditam mais, são mais seguros, exclusivamente até para mim, quando me é proposto fazer alguma coisa no sentido de ajuda, também preciso que a outra pessoa entenda como é que se dá essa ajuda, que a pessoa não venha à procura do chamado milagre. Também acontece, há pessoas que vêm à procura do milagre, e eu gosto sempre de dizer que o milagre não existe. Se calhar não, mas os guias nunca se enganam? Se calhar sim, porque não sei bem, mas digamos assim, às vezes há perguntas que é um bocado difícil, não é? Portanto, eu nunca sei se os guias se enganam, se as pessoas que às vezes passam por aqui não aceitam de coração aberto, portanto, essa mesma libertação, ou seja, essa mesma verdade. Para Albertino, parece fácil prever o futuro. Numa altura em que a guerra nos preocupa a todos, o vidente sossega-nos. O maior perigo acontecerá a partir do ano 2010, como já foi referido em várias experiências pelo médium Albertino e todo o seu conjunto espiritual, de que haverão alterações acentuadas no clima deste planeta, assim como também na sua geografia. Há, na verdade, continentes que irão ser engolidos pela água e outros que passarão a uma desertificação muito acentuada, onde os seres humanos vão, na realidade, passar por condições de grande sofrimento. Mas também há nessa incidência descobertas positivas a nível científico ou de clarividência, como lhe queiram chamar, para pôr fogo algumas situações que hoje o homem, por exemplo, julga incuráveis, como certas doenças letais. Previsões credíveis para alguns, menos credíveis para outros. Ora, está mais uma chega para esta matéria que estamos aqui a tratar hoje, profetas evidentes. Professor Pereira Neto, esta matéria sobre as profecias normalmente acontece nos finais do ano, para saber como é que vai ser o próximo ano. Aconteceu muito no final do milénio, saber como é que vai ser o milénio.
Acha que as pessoas já passaram um bocado dessa fase ou ainda continuam sempre à procura do novo Nostradamus? A cena internacional está cada vez mais difusa. Não é? Mais incerta, não é? Antigamente era tudo mais esclarecido, não era? Havia um controle havia um muro e depois um lado... dos superpotências. E agora anda uma potência que já estão mais duas e as pessoas não sabem. E depois repara que até nos anos que se passaram, mesmo os políticos, enfim, sempre ocorreram. Diz que o Sr. Adolf Hitler era mais ou menos controlado por um, enfim, lá, evidente, digamos assim, particular, por sua vez era controlado pelos serviços secretos ingleses. Não é? E conta-se aí da política, da política europeia, que num país ou dois, e eu já tive reuniões onde isso foi debatido, as pessoas sabem quais são os jornais que os políticos leem e sabem quais são os profissionais que lá publicam. E às vezes há quem dê um jeitinho ao profissional para mudar a sensibilidade do político. Isso portanto, mesmo no mundo ocidental, isso acontece. Agora, intensificar nesta época, há angústia, não é? Agora, não são só os videntes, não são os poetas. Eu, às vezes, olho para mim, agora a independência de Timor, outras coisas, não é? Há pessoas que tiveram uma visão, não é só o adivinho profissional. Há o poeta, por vezes, sem visão. No fundo, Fernando Pessoa foi um homem extremamente educado, quase que um novo Camões, pela formação que teve na língua inglesa, e ele previu. Mas também era muito bem formado na área da astrologia. Também, e previu em muita coisa que hoje seria praticamente inconcebível há uns anos e que, em princípio, se irá concretizar. Portanto, esta aproximação de Cabo Verde em relação a Portugal e à União Europeia, a independência de Timor, tantas coisas, no fundo, que tornam, vá lá, menos irreal, né, aquela visão do Quinto Império, um império diferente, um império da cultura, um império da amizade, da reunião, que ele pensava. E como esse há tanto. E hoje pede-se muito ao cientista social, até no nível das sondagens, uma previsão quase total e certa, segura, porque hoje nós vamos, enfim, eu estou profissional disto há muitos anos, um erro, a primeira vez foi um erro 0,42, mas se eu hoje fosse um erro desses anos, estava completamente fora do mercado. O erro só pode ter uma centésima, não é? Pedem-nos, às vezes, coisas praticamente unidade. E é possível. E é possível com umas regras mais ou menos seguras, mas ao mesmo tempo com um conhecimento que vem de trás sobre a maneira de reagir das pessoas, né? A maneira de cada habitar. Portanto, a ciência atual, mesmo a ciência exata no domínio da estatística, digamos assim, vai se aproximando um pouco às coordenadas tradicionais. E, aos poucos, a ciência exata no domínio das ciências sociais, a sociologia, na previsão, pode ser uma ciência exata, também pode um bocadinho beneficiar do estudo exploratório que está para trás. Bom, vamos agora falar ao telefone com Isabel, vamos chamar-lhe Isabel. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos aí. É o seguinte, o senhor Miguel Sousa acabou de dizer umas coisas que eu estava mesmo a precisar de ouvir. É o seguinte, eu também sou católica, mas acredito muito nos assuntos que estão aí a tratar. Porque é o seguinte, eu sonho todas as noites. Vou para a cama, começo logo a sonhar. Eu durmo bem, mas passo toda a noite a sonhar. E há coisas que eu sonho que acontecem na minha vida. Acontecem. E muitas das vezes também estão a acontecer alguma coisa que eu digo assim, parece que eu já passei esse assunto, e isso já aconteceu comigo. Pronto, passam algumas coisas estranhas na minha vida. Queria, pronto, que o senhor Miguel Sousa me desse alguma... dissesse alguma coisa a respeito, sim. Comentasse essa Isso é muito complicado, Certo. Por acaso é uma das minhas paixões, é a análise de sonhos, e não tem nada a ver com a vidência, nem as cartas, nem nada, porque a análise de sonhos é uma coisa completamente é científico. E o que pode acontecer a esta senhora é, de facto, ter dentro do sonho uma propriedade que é a premonitória, que é de se projetar ou de projetar os seus próprios anseios ou de ter uma capacidade visionária através do sonho e de poder se confrontar. O que seria bom era ela analisar ou começar, e não é pelos dicionários de sonhos que nós vamos lá, é poder analisar o sonho, qual é o contexto, anotando mesmo
sabendo que quando nós acordamos só nos recordamos de 20% do sonho, portanto perdemos 80% dos detalhes que o sonho possa E ter. tentar perceber qual é o padrão Agora, desses 20%, não é? é de facto. Desculpe, eu geralmente lembro tudo. Lembro de tudo que Nós eu nunca sonhei. lembramos, não, minha senhora, isso está provado cientificamente. Nós nunca lembramos e há pessoas muito experimentadas na análise de sonho. Por acaso tive uma amiga minha, muito de perto, que conseguiu exercitar-se a acordar e a anotar, e a acordar e a anotar o sonho, porque o sonho tem 7 propriedades, tem a curativa, tem a viagem astral, tem várias coisas. É complexo. Aquilo que é a nossa Agora, especialista está a dizer, tudo são apenas 20%, não é? de tudo, o que esta senhora tem que reter é, ela pode confiar, ela pode estar a fazer uma projeção dentro do sonho. Agora, pode ser intuitivo, mas pode ser também um mecanismo do inconsciente fazendo uma projeção dela própria. Por exemplo, há uma coisa que nós temos, isto já é psicologia, já é de outra área, já teria um psiquiatra a falar disto, mas por acaso é uma paixão que eu tenho e calhou bem. Nós nunca sonhamos com o nosso pai ou a nossa mãe. Nós vemos fisicamente, mas nós vamos sonhar com a parte que existe em nós que corresponde a eles. Portanto, aquilo que nós nos projetamos e que temos deles. Portanto, é muito complexo. Ela tem que analisar mesmo isto de forma bem... Mas uma coisa, desculpe, a respeito de outro assunto, que é eu não sonhar e estar-me a acontecer alguma coisa que vem à minha memória, que eu já assisti àquela cena, vem à minha cabeça, mas parece que isto já me aconteceu. Isso pode ter a ver com uma vida anterior, se acredita na reencarnação, por exemplo. Por vezes temos retidos no nosso inconsciente, de facto, momentos ou da nossa infância, porque não pode ser, por exemplo, há profissionais que fazem regressão e pode ter sido um déjà vu que já fez, sei lá, com 8 anos e que não se recorda, mas o inconsciente tem uma capacidade enorme de armazenar isso tudo e de vez em quando, como flash, relembrar exatamente certos e determinados episódios. Agora, pode ter, não excluo, pode ter de facto uma capacidade visionária de se projetar no futuro através do sonho. Isabel, para já se calhar o melhor é arranjar uma caneta e um bloco e deixar na mesinha de cabeceira. E sobretudo procurar numa boa livraria alguns autores que escrevem sobre a análise de sonhos e a partir daí começar a transpor aquilo que vai lendo para a sua experiência pessoal. E começa por aí, de facto, a análise mais correta do seu sonho. Também posso dizer uma coisa mais? Diga. Vou na rua, penso numa pessoa, essa pessoa aparece-me. Essa pessoa aparece. Posso ir andando, tenho certeza que vou encontrar essa pessoa. Eu encontro-a. Sim, mas isso explica-se. Isso é um fenómeno que é como aqueles amigos que a gente não vê há muito tempo e pensamos, olha, não tem. E nessa manhã o telefone toca e é ele. Portanto, isso são fenómenos talvez de coincidência ou talvez de telepatia. Também havia a lei de Peter, não é? Se alguma coisa pode correr mal, corre de certeza, não é? Pois. Quando nós pensamos, se isto correr mal, então não é que corre mesmo? Agora, essencialmente, naquilo que me estava a dizer, é assim, não tenha preconceitos de ser católica, de acreditar em Deus, ou de não ser praticante, ou de ser praticante, e de poder também desenvolver a sua área esotérica, porque acredito, eu sinto perfeitamente que Deus não pune por as pessoas quererem se interessar um pouco mais sobre o próprio mistério que é a vida. Eu queria mesmo era conhecer-me a mim mesma. Isabel, vamos agora ficar por aqui. Certo. Não sei se haverá mais gente a entrar. Sim. Muito obrigado, bons sonhos. Obrigada, igualmente. Muito obrigado. Com licença. Boa tarde. Este pânico que as pessoas têm de serem católicas e não acreditam nas cartas e não toquem cartas e depois vão aos cartomantes às escondidas, e depois o meu marido sabe, depois a minha mãe sabe, sou padre lá da aldeia e ao fim e ao cabo toda a gente vem tirar cartas, toda a gente tem curiosidade de tirar cartas. Acho que
isto tem que se banalizar mais e haver uma certa democracia, porque isto é um desconhecimento da própria história. Porque, só para pôr um parênteses, um dos episódios da história da Igreja Católica é muito perto, é na Idade Média, é com a peste negra, e a Quaresma foi instaurada porquê? Porque havia e estavam a ser dizimados no campo milhares de jovens com a peste negra pelo facto de comerem a carne salgada, e como não havia trabalhadores no campo e a única força política era a Igreja Católica, instaurou-se a Quaresma para purgar os jovens que trabalhavam no campo, para comerem peixe ou vegetais, para poderem se purgar exatamente dessa peste e continuarem a trabalhar. O rico, que era o rico, pagava o delito da gula. Portanto, nós temos que ir com um bocadinho de calma. O que é que eram os 3 reis magos? Agora diz que são astrónomos, mas ao fim e ao cabo, eu nunca vi nenhum astrónomo que olhasse para os astros e que fizesse previsões e que anunciasse a vinda de alguém. Portanto, eram astrólogos e profetas. Agora, temos que desmistificar as coisas, e as coisas podem coabitar perfeitamente, e para as pessoas não terem medo. Com a Igreja Católica ou com a outra igreja, que sim, mas com a ciência, como é que se consegue coabitar esta realidade humana? A coabitação com a ciência, nomeadamente a ciência social, não é muito pacífica. Os antropólogos e os sociólogos debruçam-se sobre o problema, mas é mais a nível da pequena comunidade, do Didinho, do Didinho. Não vão talvez tão longe, não se sentem à vontade tão longe. Mas, no entanto, nesta fronteira entre a religião tradicional com outras áreas, os antropólogos ainda se movem relativamente à vontade. Esta é a área onde eles se movem menos à vontade. E, por vezes, um bocadinho da fronteira com a sociologia vão para descrições estatísticas. Fazem inquéritos à população a dizer quantas vezes é que as pessoas vão, e depois provam, como eu disse há pouco, uma obra que analisei recentemente, em que, por exemplo, eu orientei, não pode ser divulgada porque está aí, e depois juro recentemente um inquérito em Lisboa, sobre, representação social ligada à religião, e mostra uma coisa surpreendente, é que a esmagadora maioria da população crê em Deus. Portanto, digamos, ao contrário do que se julga, que há um período, digamos assim, de responsabilidade, de afastamento, na verdade, quando as pessoas são inquiridas profissionalmente por pessoas bem treinadas, dizem que creem em Deus. Daí para a frente, evidentemente, a panorâmica é muito diversa. Portanto, julgo que, com a convulsão, nós estamos a entrar de novo numa era de incerteza. Houve uma era em que a ciência me dizia que era assim, era tudo previsível. Mas agora nós vemos que se calhar falhámos até, e isso é o que dizem os antropólogos e os sociólogos de Bruxa, falhámos até um bocadinho na formação dos cientistas. Os cientistas acreditam cegamente naquilo que lhes ensinaram, mas talvez eles precisem de uma formação mais diversificada. Uma formação. Eu próprio, no meu curso, tive cadeiras ligadas às ciências exatas e à matemática e a topografia, mas tive uma cadeira do professor Silva Rego sobre missiologia, que era uma espécie de religião comparada na altura. E tudo isso foi muito útil. Julgo que temos, talvez, que dar uma formação um bocado mais alargada aos nossos cientistas, porque talvez eles assim nos possam ajudar com a sua metodologia aferida e segura, enfim, uma tentativa de aproximação desta era que vem do passado e que nós ainda sabemos muito pouco. Vamos ter cientistas e videntes lado a lado a olhar para o futuro? Eu julgo que já há casos em que não seria interessante. O Padre Fontes lá em cima faz umas coisas parecidas e é evidente já, eu noto mesmo no Congresso Mundial de Sociologia que existia o PSOL há uns anos, na parte da Associação Americana há muitos doutores em medicina, do John Hopkins Institute, e há realmente cadeiras de medicina tradicional, e na medicina tradicional estão muito próximo daquelas práticas dos antigos mexicanos, não é? Que utilizam Mexcal e outras coisas, como disse há pouco, na tentativa de reconstituição do que está no inconsciente. Portanto, julgo que mesmo
os cientistas norte-americanos ligados à medicina não lhes repugna chegarem um bocadinho à tradição, e algumas universidades, eu digo, norte-americanas já têm cursos ligados à medicina tradicional. Portanto, não vejo um inconveniente de maior em que a ciência exata atual, segura como é, se abra um pouco para as outras áreas onde essa, eu não diria omnisciência, mas onde essa certeza é útil. Miguel, como é que uma pessoa pode ter algum nível de garantia de qualidade sobre o trabalho de um vidente? Vocês não estão, digamos, credenciados por ninguém, não há nenhum selo de garantia. Como é que é possível saber que qual é a garantia que lhe dá, trabalho... Qual é a garantia que lhe dá de uma boa comida a um restaurante só depois de comer, não é? Não, mas eu pergunto por outras... Não tem a noção. Isso é muito vasto. Não é bem assim, Miguel, desculpe, mas não é bem assim. Eu espero ter a garantia de que os ingredientes utilizados estavam dentro do prazo de validade, não estavam já podres. Mas o que é que lhe garante? O que é que lhe garante? O que é que lhe dá essa garantia? É confiança num instituto ou numa entidade cuja função é diariamente verificar isso ao nível da veterinária, etc., para falar na questão dos... Estamos a falar exatamente dos mesmos modos. Agora, eu acho que as pessoas, o que lhe dá a garantia é as pessoas poderem, sobretudo, ter referências através de outras que já lá foram. Eu acho que as pessoas, por exemplo, eu sou apologista que as pessoas, se encontraram um bom profissional, portanto, as pessoas podem ter que, se não tiverem nenhuma pessoa, dessas, não andem coisa. E a melhor publicidade é o boca em boca. Mas a pessoa que não tenha... recomendado por alguém, olha, eu fui lá, gostei, passou-se assim, passou-se assim. Agora, as outras coisas... Assim, enquanto não tiver essa pessoa que lhe dê essa referência, arrisca a bater a uma porta mas errada ou a ser enganada e ter uma primeira má impressão. Eu não vou a um sítio onde eu não me sentisse perfeitamente em confiança. Eu digo sempre às pessoas, as pessoas são livres de irem, eu não vou buscar ninguém à rua para me vir ver. Portanto, e, aliás, quero que as pessoas venham voluntariosas e que venham com uma capacidade de abertura e de escuta para aquilo que vão entender. Porque as pessoas, o que acontece, a maior parte das vezes, as pessoas só vêm quando têm um real problema e quando estão extremamente apertadas e quando já vêm com uma fobia ou com uma visão e que querem ouvir aquilo que querem ouvir e que, por muito que nós, profissionais, tenhamos um bom trabalho, estamos sempre a bater ao lado porque as pessoas já estão orientadas por ali. Não há regras. Portanto, ou as pessoas se disponibilizam e, sobretudo, irem pelo boca em boca, com referências de alguém, que recomenda a alguém. Encontrou uma pessoa que lhe corresponde. Posso não ser eu posso agradar. Há pessoas que sentem-se mais à vontade com uma mulher a falar, há outros que se sentem mais à vontade com um homem, há outros que gostam mais de astrologia, há outros que gostam mais de cartas. Guardem essa pessoa. Não andem a saltitar, porque o facto de saltitar, de ir aqui, de ir ali, acabam por não recolher rigorosamente nenhuma informação e acabam por ter a cabeça completamente baralhada e nem saber para onde é que se iam de orientar. Por isso é que eu digo sempre, guardem o profissional que encontram. Vamos atender uma chamada que nos chega do Porto, é o Carlos Reis. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Faça favor de colocar a sua questão. É uma questão que quer colocar? Queria participar da seguinte forma. Contar uma experiência minha, aqui há uns anos, quando me encontrava no ultramar, em 1972. A situação é a seguinte: para quem recebia correio de 8 em 8 dias, o dia da recepção do correio era um dia de alegria. No entanto, naquele dia, eu tinha um feeling, como vocês estão aí a dizer, um sentimento de que as notícias não seriam boas. E entre os vários documentos, cartas, na altura chamavam-se aerogramas, que eram uns desdobráveis, eu peguei num deles logo em primeiro lugar. E nesse desdobrável vinha uma notícia de um amigo meu, amigo íntimo, que estava noutra província ultramarina, como se dizia na altura, que tinha sido vítima de uma mina, que tinha ficado mutilado. E a minha pergunta ou a minha participação é a seguinte: o porquê desta situação? Para quem tem muita alegria em receber notícias, naquele dia não havia tal.
Muito bem, obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Vamos ouvir Vamos então. colocar a questão. Eu tive alguma dificuldade Vamos em tentar ouvir. reconstruir. Este senhor recorda um tempo em que estava no ultramar, em 72, se bem percebi, não sei, se era 72, 62. O que é certo é que no dia em que o correio vinha, era sempre um dia de grande alegria, mas num determinado dia, essa alegria, no caso dele, não aconteceu, antes pelo contrário, antes de chegar ao correio, havia esta angústia, havia mau pressentimento. Intuição pura. Abre a carta e vem uma má intuição notícia. pura. Como é que é Isso possível? é intuição pura. Pura. E é aquilo que as pessoas às vezes não confiam. É intuição pura, que todos nós temos. Mas o que é isso de intuição pura? É aqueles dias em que nós nos levantamos e que sabemos perfeitamente que alguma coisa vai correr mal. Não sabemos o quê, temos essa nítida sensação, é uma coisa que não é palpável. Não é pessimismo? Não é pessimismo. Pode ser, o pessimismo é uma forma de conduta. Agora, ali, ter uma angústia, sentir, ter a certeza que de facto vai receber uma notícia que é negativa, quando era normalmente um momento de alegria, aquele momento, é intuição pura. Foi ele que o sentiu, era uma coisa que o afetava, portanto estava relacionado diretamente com ele. E isso acontece a todos nós. Todos nós. Eu tenho aqui, e não é uma intuição, é uma certeza de que vamos ter que acabar aqui esta conversa. Pois bem. Senão podemos ultrapassar mesmo os limites da clarividência. Muito obrigado a ambos por terem estado Muito obrigada. connosco. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. E foi assim, durante alguns minutos conversámos sobre esta matéria, que nunca está concluída, nunca é estudada suficientemente, obviamente, em poucos minutos em televisão. Mais à frente, quem sabe, no outro dia voltaremos a falar sobre esta matéria, mas para já vamos abrir outras páginas no Via Aberta.